E Paulo aqui está escrevendo a uma igreja que foi bastante impactada pelo poder de Deus. Ora, se você imaginar uma igreja que ela contempla não somente a palavra, mas a manifestação do poder de Deus. Por exemplo, os enfermos estavam doentes e Paulo estava pregando. E teve uma hora em que era tanta gente doente e ele se via em uma situação de desespero e provavelmente disse a algum obreiro: ora, leve meu lenço para que aquela pessoa receba o toque do lenço e seja curada. E aquela pessoa, ela era curada, meus irmãos. Então nós vemos aqui que Deus estava presente no meio daquela igreja e se manifestava de uma maneira poderosa naquela cidade. Paulo, ele se apresenta ou chega naquela cidade na sua segunda viagem missionária, capítulo 18, mais ou menos, capítulo 17, 18, e na sua primeira ida, ele... Glória a Deus, água de coco, né? Na sua primeira ida ao lugar, ele faz uma visita rápida. Só que ele estava condicionado à promessa de Deus e ele dizia à igreja que insistia. A igreja queria que ele continuasse ali por um tempo, mas ele dizia: olha, calma, tem outras igrejas, mas se Deus permitir, brevemente eu vou voltar. E ele volta novamente, estando a igreja ali sob os cuidados de Priscila e de Áquila. Logo mais, quando ele volta, ele começa a se dedicar àquela igreja de uma forma bastante intensa. E visto que logo nos primeiros dias há uma grande conversão de irmãos, de judeus, e claro, a manifestação de sinais. Então aquela igreja, ela começa a se propagar. Então, como Paulo era um homem bastante ocupado e o meio de edificar as igrejas era por meio das cartas, ele escreve esta carta, a carta aos Efésios, que começa com uma mensagem linda e bastante edificante, pois ele fala acerca da eleição divina, acerca da predestinação. E quando falamos desse assunto, a nossa alma se regozija, porque outrora nós não poderíamos imaginar que, estando aqui, nós estamos nos preparando, entre aspas, pois a condição do crente é estar preparado, mas esperando ansiosamente pela nossa casa, pelo lugar ao qual Jesus prometeu para nós. E você se lembre, eu quero que você se lembre daquilo que Jesus disse, que nós não ficaríamos órfãos, mas que Ele vai voltar. Eu quero repetir, porque somente 2 irmãos entenderam a mensagem. Eu quero dizer, irmãos, não sou eu especificamente, mas o próprio Cristo que disse aos seus discípulos, e claro, essa mensagem é estendida à igreja. Ele mesmo disse: olha, eu vou voltar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E nessa noite eu quero saber se há aqueles que vão morar com Jesus de verdade aqui nessa noite, e pode dar um belo glória a Jesus, porque Ele merece. Então, igreja, a essa igreja, Paulo ele escreve uma mensagem espiritual e gloriosa, porque alguns antes conheciam uma salvação que era pela lei, só que agora, conhecendo a igreja, conhecendo ao evangelho pregado por Paulo, conhecendo a Cristo, ele vai dizer a seguinte verdade: vocês não são salvos pelas obras de vocês. Capítulo 2. Vocês não são salvos por executar algum benefício na vida de alguém, mas vocês são salvos pela graça. E o que é que Paulo está dizendo? Olha, quando a palavra de Deus vem ao vosso encontro, e aquela palavra ela vai produzir fé, e quando você tem fé para ser justificado, a graça de Deus ela te alcança. E eu louvo a Deus, irmãos, que esses dias, não sei se às vezes você se pega nessa situação, a gente está em casa e a gente vê os outros jovens da minha geração. Eu em particular vejo isso. E eu me lembro que alguns estavam ali comigo, andavam no meu ciclo, e eu cheguei a andar um pouquinho no ciclo deles. Mas Jesus chega a lembrar para nós: veja o que eu fiz por você. Porque alguns
não desfrutam dessa graça, e isso é uma infelicidade para eles. Mas eu quero dizer que você desfruta dessa graça todos os dias. Você desfruta dessa misericórdia todos os dias. Então guarde essa palavra: as misericórdias do Senhor são a causa de eu, você, sua casa, todos nós não sermos consumidos. Aleluia. Glória a Deus. E chega um momento que, quando Paulo vê essa igreja bastante abençoada e estando agora sob os cuidados de Timóteo, provavelmente a sua visão foi aberta. Ele diz assim: olha, vamos se revestir da armadura de Deus. Por quê? Porque vem um dia mau, vem um dia que não está na agenda, ele não tem a data certa, mas ele vai chegar. E o pedido dele não é para que aquela igreja ainda vá se revestir, mas se revista agora. Então, igreja, o que Deus está também nos ensinando é para que busquemos nele uma experiência pessoal, não amanhã, mas busquemos hoje. Hoje você pode sair daqui com uma experiência pessoal com Deus como nunca você vivenciou antes. Você pode sair daqui de uma maneira diferente. Olhe para aquela mulher do tanque, do poço. Ela chegou prostituta de forma assim direta, porque ela tinha 5 maridos que tinham nada dela, era uma espécie de prostituta. Mas quando ela sai dali, ela sai conhecendo a água viva de verdade. Ela sai conhecendo o Cristo que você e eu nós servimos. Então, o que Deus estava ensinando aquela igreja por intermédio de Paulo é: vistam-se hoje, não deixem para amanhã. As armas que Deus quer entregar não é amanhã, Deus quer te entregar hoje. Deus quer te dar mais força hoje. Deus quer te alimentar mais hoje. Deus quer te encher de graça hoje. O verbo está no presente. Busquemos hoje. E tem um propósito da armadura, para que possamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura que Paulo está citando, todos vocês sabem que não é uma armadura humana, mas é uma armadura com analogia espiritual. Ele usa a figura de um soldado para exemplificar aquilo que deveríamos estar trajados como igreja do Senhor. O primeiro detalhe aqui que nós devemos nos atentar é que a condição para que venhamos vestir essa armadura é buscar na força do poder de Deus. E você sabe que a força do poder de Deus gera na sua igreja grandes efeitos. Por exemplo, a alegria, gera paz, gera tantos benefícios. E muitas vezes declaramos até mesmo aquele versículo: a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Então, é em Deus que temos a fortaleza para que essa armadura venha estar totalmente equipada em nós. E eu quero dizer a você, igreja, que se a sua armadura ela está meia destruída, né? Se a sua armadura não está tão forte, Deus tem força para você hoje no altar. Deus tem força para você nesse lugar onde você veio cultuá-lo. E eu quero dizer que o acesso está liberado. Busque, ore, se deleite em Deus, pois Ele tem essa graça para nós. Outro detalhe, igreja, é que a nossa guerra não é contra carne nem contra sangue. Ou seja, a nossa batalha não é contra quem está do nosso lado. Não é contra aquele seu vizinho atribulado ou endemoniado que se levanta contra você. Não é contra aquele irmão, né, que em algum momento lhe gerou tristeza, seja por palavra, né, seja por alguma coisa que não lhe agradou. Não é contra esse irmão. E eu quero dizer uma coisa quanto àqueles que buscam guerra contra o seu irmão: você não vai prosperar.
E eu falo isso pela palavra de Deus, porque tinha uma igreja, no capítulo 4 de Tiago, que ela queria tudo, ela pedia, ela dizia: Senhor, me dá, me dá, me dá, pois eu quero. E Tiago diz: olha, vocês pedem, pedem e não recebem nada. Por quê? Porque vocês não sabem pedir. E qual era o desejo deles? Era, claro, para satisfazer a sua carne e ao mesmo tempo gerar guerra contra o seu irmão. E quanto a essas pessoas, Tiago vai escrever: olha, vamos mudar, gente. Vamos mudar de caráter. Vamos mudar de comportamento. Vamos limpar o coração. Vamos sentir as misérias de vocês, porque o ego de vocês está lá em cima. Vocês estão se sentindo os poderosos, mas na presença de Deus o homem não pode se sentir grande. Na presença de Deus ele tem que ser pequenininho. Na presença de Deus ele tem que se humilhar. Não seja como o fariseu, mas como o publicano. O fariseu dizia: olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou esmola, eu dou dízimo de tudo. Só que tem um publicano do lado dizendo: Senhor, olha para mim, pois eu sou um pecador miserável. E Jesus vai perguntar: qual é o que foi justificado? Foi esse miserável que estava clamando. E eu quero dizer a você nessa noite: sinta o seu estado, sinta a sua miséria, se humilha diante de Deus, pois aqueles que se humilham serão exaltados por Ele. Então chegue-se a Deus e Ele se achegará a vós. Então, se achegando a Deus, é que nós poderemos tomar posse desta armadura. E tem uma observação: se você analisar somente algumas partes da armadura, você não vai triunfar. Mas Deus está dizendo: não pense somente em 2 ou 3 peças, pense em toda a armadura, porque toda a armadura te fará vencedor. Aliás, você já é mais do que vencedor, pois você está em Cristo Jesus. Então, tomando a armadura e cingindo os lombos com a verdade. Todos nós sabemos que a verdade, ela está em nós, porque você desfrutou da experiência que Cristo falou de conhecer. Conhecer o quê? Conhecer a verdade, que é Jesus Cristo. E a verdade, ela te libertou. Então, nós conhecemos a Cristo e nós temos a sua presença em nossa vida. E a sua presença, ela dá sustentação para nós. O lombo ou o cinto aqui referido, ele servia para sustentar a armadura, para prendê-la e para dar segurança ou aquele suporte à espada. A espada poderia estar ali quando o cinto estava ali travando a armadura. Nós poderemos fazer o uso da espada, que nós iremos falar, quando o cinto estiver bem apertado em nós, quando a verdade estiver bem enlaçada em nosso coração, quando nós tivermos a verdade bem travada aqui dentro de nós, quando a palavra de Deus e a verdade do Evangelho estiver no nosso coração. Dá glória a Deus, eu vou só tomar água. Aleluia. A verdade. E eu quero dizer a você que você tem a verdade, você não deve ouvir ouvidos a muitas mentiras que tem aí. Porque hoje muitas pessoas estão sendo influenciadas por uma doutrina, por um ensinamento que ele não confronta você de verdade, mas na verdade ele massageia o ego do ser humano. Porque existe um falso evangelho por aí, um outro evangelho, que diz para você que você é bonitinho, que diz para você que você vai vencer sempre, que diz para você que você estando na condição, independente qual seja, estando em pecado ou não, você vai vencer. Isso é uma mentira. O Evangelho de Jesus Cristo é baseado na verdade, e guardando essa verdade, guardando esta palavra, aí sim você vai vencer, aí sim você vai triunfar na sua vida. E essa igreja, a
Assembleia de Deus é referência, pois ela conhece o Evangelho de verdade. Ela é ensinada, ela é instruída, porque tem um alimento genuíno para nós. Você tem esse alimento na sua vida. A couraça da justiça. Quero dizer que quem me vestiu foi o Senhor Jesus Cristo. Pois essa justiça Ele nos deu por intermédio da fé. Confiando nele, aleluia, nós agora somos justificados. Nós recebemos agora a justificação pela fé. E eu quero dizer a você que quem lhe deu essa justiça, essa justificação, não foi o homem, não foi o seu mérito, mas foi o Senhor Jesus. Eu vou repetir, foi o Senhor Jesus. Quando o diabo te acusar e dizer você não merece, você está aqui, mas você cometeu tal erro, o Senhor está dizendo nessa noite, fui eu quem te justifiquei. Então, está liberada a couraça, igreja, se vista nessa noite, aleluia. E calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Fala sobre segurança ao pisar, ao caminhar. Lembro-me agora da pergunta do salmista. Aqui ele fala do jovem, mas a gente pode abordar toda a igreja, né? Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. E claro, aqui fala sobre um embasamento na palavra de Deus, um embasamento na verdade, porque quando nós estamos fincados em Cristo, quando estamos naquela rocha que não nos deixa cair, aquela rocha que quando sopra vento, água, quando vem tudo contra aquela casa, ela não cai, porque ela está firmado na verdade. Então eu quero dizer a essa igreja que quando nós estamos fincados, fixados na verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, você estará seguro, você estará de pé. O diabo pode até se levantar contra a sua vida, mas o Senhor, Ele te sustenta, o Senhor, Ele te ajuda, porque Ele